Gente, estamos aqui no segundo bloco, agora com a Marcela, que atua no movimento de mulheres. Como é o movimento de mulheres? Movimento Mulheres em Luta. E o que consiste a bandeira do movimento Mulheres? Então, o movimento ele busca direitos, né, minimamente direitos iguais para mulheres. A gente vive numa sociedade completamente machista, né? Então, nessa sociedade capitalista, machista, a gente busca minimizar o sofrimento da mulher, a desvalorização da mulher e luta pelo direito de igualdade da mulher. Algumas pautas mais concretas, por exemplo, você acha que o mundo do trabalho hoje acolhe a mulher tem um acesso garantido? A mulher hoje, ela já tem mais lugar, né? Teve uma ascensão no mercado de trabalho, só que em contrapartida ela também tem muito dos seus direitos ainda violados. Como, por exemplo, uma das bandeiras que o movimento está agora é salário igual para trabalho igual. Porque principalmente em fábricas, que é um ambiente majoritariamente masculino, as mulheres, na maioria das vezes, exercem a mesma função que os homens, só que com um salário inferior, né? Ela já sofre todo o assédio, todo o preconceito, todo o machismo dentro desses lugares, ainda com um salário menor. Então, dentro do mercado de trabalho, apesar de ter essa ascensão, ainda tem muitos direitos ainda a serem conquistados. Isso é resultado estatístico já, né? Entendeu? Trabalho igual, mas salário menor, né? Exatamente. Então, Marcela, essa questão da mulher, para mim chamou atenção nos últimos anos, uma coisa muito preocupante. O movimento FEME, que são umas ativistas ucranianas que protestam do topless, né? Inclusive umas moças muito bonitas, né? Ele tem assim, elas têm assim um programa, um discurso que para mim não é muito inteligível, sabe? Eu não estou muito de acordo com o discurso delas. Mas o que chamou a minha atenção e que me fez me solidarizar com elas é o seguinte: é que elas saíam para protestar e visivelmente o que incomodava e de público não era a nudez delas, né? Os seios de fora. Inclusive eram até compunham, digamos, uma bela paisagem, né? Vamos falar assim. Mas o que incomodava na polícia ali na Ucrânia era o fato que eram mulheres protestando, né? Como teve uma primeira-ministra ali na Ucrânia, também uma mulher belíssima, loira, belíssima, e que não se diferenciava muito ideologicamente, politicamente, do atual grupo que está lá. Mas ela também incomodava por ser mulher. Está lá, mesmo seguindo a mesma ideologia, todo o mesmo lado, ela incomodava por ser mulher. E parece que ela foi até envenenada, tal, e agora ela sofre processos de investigação quando outros políticos que têm o mesmo problema de corrupção que ela tinha não estão sendo investigados. E chamou a atenção disso e eu relacionei isso com o caso da Mércia Nakashima e daquela moça, como era o nome dela? Que namorou o goleiro. Lisa Samúdio. Lisa Samúdio. Que são dois casos em que elas foram assassinadas por serem mulheres, né? É mais ou menos comparável ao que acontecia na Europa com os judeus. Os judeus iam para os campos de concentração porque eram judeus, né? Então, isso daí me chocou, porque eu pensei assim, mas não me era... O machismo tem uma lógica, ele se baseia numa série de convenções, de tradições, em parte e tal. Mas esse grau de misoginia doentia, psicopática, isso é uma coisa que me assustou. E que está presente, não só no caso, não sei se não vou dizer aqui que os réus sejam realmente culpados, porque isso é um problema particular deles, ali, não quero fazer aqui jornalismo do cão, mas isso se associa, a atitude deles é a mesma da polícia ali na Ucrânia, né? E a polícia do resto da Europa, né? O único lugar do mundo que elas não levaram cacetada foi na Suécia, que elas
elas protestavam de topless, mas os suecos falaram para elas assim, ó, aqui na Suécia mulher de topless não é novidade, né? Vocês podem fazer topless onde quiserem que não vão incomodar ninguém. E protestar também lá não é novidade na Suécia, as pessoas lá são protestam. Então isso me chamou muita atenção, que tem um lado que é do preconceito, mas é um preconceito que já não é uma coisa assim cultural, política, é uma coisa meio lógica. Você não concorda que precisava ter uma discussão mais aprofundada disso? Não sei, como é que você avalia esses casos de violência contra a mulher? Eu avalio que tem sim que ter mais campanhas, tem que ter projetos mesmo para os direitos das mulheres, porque a gente vê hoje só aumenta o número de violência doméstica contra a mulher, ao índice gradativo. A gente pode ver também que hoje, infelizmente, os direitos das mulheres estão cada vez sendo mais violados. E não basta apenas a Lei Maria da Penha, né, que muitas vezes acaba passando por despercebido. Tem que haver sim campanhas para os direitos da mulher, para a mulher muitas vezes também ter um respaldo necessário. Muitas vezes essa mulher, ela vai, denuncia o marido, mas ela tem que retornar para casa, onde vai retornar com o marido. Então, eu acho que os municípios, eles têm que dar esse suporte também para as mulheres, né? Que a mulher, claro, a gente tem que ter toda uma sensibilização de campanha para fazer com que essa mulher perceba que ela está sendo oprimida, e também o município dá esse respaldo necessário. Uma casa-abrigo. Porque assim, em relação a esse ponto que você coloca, né, de acontecer uma patologização, né, do problema aí da violência contra a mulher. Na verdade, a gente chama isso de expressão da questão social, né? No serviço social a gente discute muito isso, porque a gente vive numa sociedade que explora os trabalhadores, que não tem investimento em políticas sociais, de saúde, de educação, que era o que a gente dizia agora. Sem interromper, não tem. A maioria dessas famílias não acedem, por exemplo, a tratamento de psicanálise, que era uma coisa que precisava ser feita nesses casos. Sim, mas também, né? Isso, porque assim, mas muito menos investimento em política, né? Não tem investimento em política para as mulheres, o que é necessário, porque a mulher no capitalismo, ela é mais explorada, como a Marcela colocou agora, porque isso ajuda o capital aí, o capitalismo a ter mais lucros, né? Se ele tem um setor da classe, que é o setor que vai trabalhar para desenvolver a mesma função do que o homem, e que é a mulher nesse caso, que vai ganhar menos e que ainda vai chegar em casa, cumprir aí uma dupla jornada, que ainda fazer o serviço doméstico. Se a gente fosse olhar algum tempo atrás, nas fábricas, por exemplo, as fábricas tinham lavanderias, né, para lavar os uniformes dos trabalhadores. Hoje já não tem mais. Por quê? Porque isso é atribuído como uma função da mulher, e na verdade não é uma função da mulher, né? O capitalismo, como a Marcela colocou, ele trouxe um avanço para a mulher no sentido de que colocou a mulher no mercado de trabalho, né? A mulher precisa sair de casa, a mulher não tem que ficar em casa somente fazendo serviços domésticos. O problema é que no capitalismo o que acontece é que a mulher foi para o mercado de trabalho e ainda tem sua dupla jornada de trabalho em casa. Então é necessário ter investimento em políticas como lavanderias públicas, refeitórios públicos, né, para que a mulher de fato possa ter condições para sair disso, porque não adianta psicologizar o problema da violência contra a mulher, né? A gente vê isso como uma expressão. Tem esse aspecto também. Sim, tem esse aspecto que na verdade ele vai se expressar pela falta de políticas e pela falta de investimento. Então, se tem uma política mais geral, a gente percebe aí que vários avanços acontecem. Agora, nessa sociedade de violência, de falta de investimento em política social, como saúde, educação, então isso na verdade acaba acontecendo, e aí sim, nesses casos mais graves é necessário sim que tenha atendimento psicológico, né, especialmente aí para a mulher, que é quem sofre essas agressões, né? Eu vou passar aqui uma referência para vocês, que era um item de qualquer bibliografia, um tempo atrás, que desapareceu, não se fala mais. Mas é um livro que eu acho que foi o maior filósofo social que
eu estou dizendo que é o maior filósofo porque em português é estranho falar que uma mulher foi o maior filósofo. Mas se comparar, eu estou dizendo o maior filósofo, independente de ser homem ou mulher. Na minha opinião, o maior filósofo social da França no século XX foi a senhora que sustentava o Sartre com suas amantes, que era Simone de Beauvoir. E ela tem um livro que é bastante holístico, chamado O Segundo Sexo. E ali é um trabalho praticamente de antropologia, só que como ela está no ramo da filosofia, ao contrário dos antropólogos, ela não assume a obrigação de colher dados estatisticamente, fazer observação empírica, sistemática como esse. Mas é um livro que eu reputo como assustador, porque o que ela fala ali, você observa, é uma coisa incrível, incrível, como ela descreve as relações humanas, fazendo tudo inclusive essa convergência, essa interdisciplinaridade da questão psicológica, social, econômica, tudo junto. Ela consegue fazer uma análise de tudo junto. E ela diz duas coisas importantes para começar, e daí você vai entender o resto depois. Ela fala assim: para que a mulher seja dominada, é preciso, primeiro, que a relação dela com o homem não seja normal, e nem a relação dela com o corpo dela. Entendeu? Então, no caso, por exemplo, a sociedade que fala o problema da gravidez em determinado setor da população, o problema da gravidez na favela, o problema da gravidez na adolescência. Então, a sociedade precisa fazer com que a mulher acredite que ela estar grávida, amamentar, menstruar, não sejam coisas normais. E que a relação dela com o homem não seja uma coisa normal. E a chave do raciocínio dela que você vai chegar no livro é o seguinte: é preciso dominar a mulher para que a população, do modo geral, seja dominada, porque a mulher é metade da população. Você controla os homens numa sociedade controlando as mulheres. A partir do momento que está todo mundo, não precisa fazer um esforço muito grande para submeter os homens. Basta submeter as mulheres que os homens estarão submissos também. E é parte realmente de uma estratégia que é para você negar mesmo qualquer perspectiva de democracia. Entende? Eu passo essa referência para as pessoas precisam ler isso, porque eu vejo, é importante que os socialistas estejam nesses movimentos mulheres, que as socialistas estejam nesse movimento mulheres, porque existem vertentes do movimento mulheres que são bastante reacionárias, que não vão defender o direito das mulheres, vão falar em nome do direito das mulheres, das crianças, dos adolescentes, mas para fazer o controle social. Que na nossa sociedade, além de você ter a opressão dessa mulher, sabemos a opressão para o jovem e para o idoso. Daí sobra uma parcela muito pequena dos homens adultos que, teoricamente, estariam melhores, mas como você já controlou as mulheres, já controlou a juventude, já controlou a terceira idade, o macho adulto branco já também está controlado. Não sei, mas por isso que eu falo para as pessoas lerem esse livro, é muito importante. Então, em relação às nossas referências, né, de mulheres, no geral a gente usa referências como a Clara Zetkin, que são referências aí marxistas, né, o próprio Lenin, porque a gente entende que a luta das mulheres é uma luta de homens e de mulheres, não é uma luta só das mulheres. Né? Então as nossas referências vêm no sentido mesmo marxista, né, de ter essa compreensão, o marxismo que também abarca a subjetividade, né, e nesse sentido, quando a gente considera o aspecto psicológico, né, de toda uma sequela que é deixada aí da violência nessa sociedade que a mulher sofre, do ponto de vista psicológico, mas é necessário ter uma compreensão das relações sociais, a partir das relações sociais, né, e não da relação mais íntima do corpo da mulher, né? A gente não tem essa perspectiva, porque é óbvio que a mulher ela tem direito a decidir sobre o seu próprio corpo, né? Então, assim, em relação à questão da legalização do aborto, por exemplo, o movimento Mulheres em Luta, ele é a favor que a mulher possa decidir se ela quer ou não ter um filho, né?
quando ela fica grávida, agora tem também uma discussão aí de que a mulher, quando for estuprada, ela vai ter depois o que a gente tem chamado aí da bolsa estupro, né? Para ela ter o filho do estuprador. Então, a gente é a favor de que a mulher decida sobre o seu próprio corpo. Agora, a forma que ela vai fazer isso, como ela vai se relacionar, né, com seus companheiros ou companheiras, isso é uma questão mais individual dela, né? Exatamente. Então, é nesse sentido que o nosso movimento ele traz essa perspectiva. A gente trabalha muito com a experiência da Revolução Russa, que quando teve, na verdade, a Revolução, o Estado teve políticas concretas para as mulheres, e ali as mulheres, de fato... Antes do Estado. Antes do Stalin, antes da degeneração, né, com Lenin ainda, o Partido Bolchevique antes da degeneração burocrática que veio com Stalin depois. Mas, então as mulheres naquele momento elas puderam sim, não ser dominadas, mas as mulheres tiveram a sua libertação a partir do momento que elas tiveram condições reais e concretas para se libertar daquilo que elas estavam vivendo, de toda a opressão que é histórica, que antecede inclusive o capitalismo, mas que o capitalismo se apropria disso para explorar ainda mais a mulher trabalhadora. Por isso o movimento Mulheres em Luta é um movimento classista, não é um movimento que defende a questão do gênero isolado da classe. Ele faz todo um debate aí pela libertação da mulher contra a opressão, mas também contra a exploração, e faz um chamado inclusive aos homens da classe trabalhadora que lute junto com o movimento Mulheres em Luta, né, contra a opressão. Só para dizer uma coisa, tanto a Simone de Beauvoir quanto Jean-Paul Sartre, eles não eram necessariamente marxistas, nem antimarxistas, mas eles são muito lidos por marxistas. Pensadores marxistas têm muita influência deles, né? Também eu quero perguntar aqui a Marcela, enfim, você vai se formar, tal, a sua perspectiva de inserção no mercado... Eu já sou formada. Então, e a perspectiva de inserção no mercado de trabalho? Tem uma dificuldade por ser mulher ainda, você sente? Então, na área que eu me formei, né, no serviço social, essa inserção por ser mulher acaba sendo inevitável, porque majoritariamente é um curso feminino, né, tem poucos homens que se formam em serviço social, mas no mercado de trabalho a inserção ainda continua muito difícil. Por que mais mulheres se interessam pelo serviço social? É uma questão a ser pensada, né? Que eu histórica, né? É histórico, porque tem muito a ver com a história do serviço social. Inicialmente se iniciou lá com damas de companhia, que iam fazer boas caridades, e que depois, é claro, teve toda uma reforma da profissão e se formou hoje no que né? Mas devido a toda essa história, hoje se formam mais mulheres ainda. Ainda se formam mais mulheres. E a gente pode pensar, né, mano, que assim, as profissões hoje como professores, assistentes sociais e tantas outras que são profissões majoritariamente de mulheres, são profissões também que têm remunerações baixas, né? Então eu acho que menores do que outras. Mais desvalorizadas. Isso. Então eu acho que assim, é uma luta que a gente tem. Por exemplo, a gente conseguiu agora mais recentemente no serviço social às 30 horas, uma redução na jornada de trabalho, que é o que a gente quer, essa pauta comum que agora todas as centrais aí sindicais aderiram também, né? Salário igual para função igual, né? Tanto a CUT quanto a Força Sindical, né? Unidos, a CSP com lutas. Agora, nessa última semana, se eu não me engano foi ontem, ou hoje, não sei, por esses dias, nessa semana que teve essa incorporação dessa pauta para a pauta unitária das centrais sindicais para esse momento que a gente vive. Então é uma grande batalha, é uma luta, e nesse sentido as mulheres, não só porque elas são 50%, pouco mais de 50% da população, mas porque as mulheres, elas são fundamentais para o processo que a gente luta de transformação e da revolução socialista, que é o que a gente almeja aí no final, né? Muito bem, gente. Foi bom abordar esse tema, trazer mulheres para falar de assuntos de mulheres e falar também de outras questões, né, dar voz para a
vocês, estudantes, para a colega aqui, Michele, que eu estou com prazer de conversar mais. Eu escuto muito falar de você, o Jair fala muito bem de você, o Mauro também, eles gostam muito da sua atuação. E dizer isso, né? No Brasil, acho que a pessoa que fez um gesto mais importante nesse país foi a que assinou a lei que aboliu oficialmente a escravidão. A escravidão continua extraoficialmente, mas oficialmente foi abolida. Esse foi o gesto mais importante. E quem teve a coragem de assinar essa lei foi uma mulher, a nossa Bebel de Orleans e Bragança. Então, gente, vamos pensar lá, não é só Dilma não que representa, nem só a Thatcher também, que é a tristeza. Gente, estamos encerrando por aqui. Obrigado a vocês duas. Obrigado por esse ponto de vista. Eu acho que a gente agora pôde encerrar um pouco, fechar esse debate sobre as manifestações desse país, e acho que elas retornarão, e aí nós teremos que fazer outros debates. Tá? Leiam o Diário de Taubaté,